entender por que existe tanto relato de gente que fala que eu faço jejum intermitente e sinto uma fraqueza, uma tontura, um mal-estar e tal. Pera lá, vamos entender por que isso acontece. A gente está falando sobre tonteira, mal-estar e dor de cabeça e fraqueza. Quando a gente está fazendo jejum intermitente, isso pode acontecer porque quando você fica um período mais prolongado ali sem se alimentar, sem comer, em jejum, o que acontece com o nosso corpo? A gente baixa muito o nível de açúcar no sangue. E isso pode causar esse efeito se você estiver cometendo alguns erros super comuns de quem está fazendo jejum intermitente, acaba cometendo ali meio que sem saber mesmo. Então, nesse vídeo eu quero te falar alguns erros que todos eles eu já cometi e eu sei que você pode estar cometendo um deles. Se você está nesse vídeo é porque você realmente já passou por alguma situação dessa ou você agora está passando por isso. Então, você vai parar com isso agora porque você vai descobrir o que você está errando. Primeira coisa que a gente erra quando a gente começa a fazer jejum intermitente é errar na quantidade de água que a gente consome durante o jejum. Gente, para a gente fazer o jejum intermitente corretamente, nós precisamos entender que você precisa estar hidratada para você não sentir fraqueza. Porque é natural que o nível de açúcar vai abaixar, só que aí nesse momento você precisa estar muito hidratada para você não sentir um mal-estar. Então o que a gente faz? A gente bebe a quantidade de água necessária para o nosso corpo e até mais um pouco também. Então assim, o que você pode fazer é fazer aquela continha basal ali que a gente consegue descobrir qual é a quantidade de água necessária para o nosso corpo e você vai saber o mínimo, tá? Não é que você tem que beber aquela quantidade de água, é o mínimo, é aquilo ali. Então, por exemplo, a minha quantidade de água necessária 2,5 litros por dia, o mínimo. E aí eu tento beber mais do que isso. Então o que eu faço? Eu bebo 1,5 litro na parte da manhã e na parte da tarde eu bebo 1,5 litro, dá 3 litros. Se eu conseguir bater essa meta, eu já bebi mais do que o mínimo, né? Então tá perfeito. Coisa também que acontece demais quando as pessoas começam a fazer jejum intermitente é o seguinte: não se alimentar corretamente durante a janela de alimentação. Então a gente fala protocolo, né, de jejum, que é as horas que você vai ficar em jejum, ou é 16 horas, ou 18 horas, 20 horas, 24 e por aí vai. E quando você tá comendo, você abre ali a sua janela de alimentação, quer dizer que aquele período você vai estar comendo livremente. Você tá na sua janela de alimentação, você precisa fazer refeições que vão trazer os nutrientes necessários para o seu corpo. Então, nessas refeições que você vai fazer, tanto no almoço, no lanche da tarde, se você faz o jejum intermitente, por exemplo, mais pro dia, então você vai comer no café da manhã, então você tem que fazer um café da manhã muito bem feito, nutritivo, para você conseguir, quando você estiver em jejum, você não se sentir fraca. Você tem que estar sustentada, você tem que ter nutrido o seu corpo para que você não sinta aquela fome de verdade. Porque o que a gente sente quando a gente está com vontade de comer enquanto a gente está em jejum não é fome, é vontade de comer, o que é muito diferente de fome, tá? Se você nutre o seu corpo da forma correta, você não sente fome de verdade, você sente vontade de comer. Porque a fome, ela só aparece depois de muito tempo que você está sem consumir alguma coisa. E se você faz os protocolos ali mais iniciantes, você não chega nesse ponto de sentir a fome real. É aquela vontade mesmo que a gente tem. Então, o que é uma refeição nutritiva que eu tô falando? É alimentação limpa. É você colocar dentro da sua refeição, do seu prato ali, muita proteína para te sustentar por muito tempo. Então, ovo, carne. E você pode também colocar as gorduras naturais, gorduras boas, né? Que, por exemplo, o abacate. O abacate é uma delícia e tem muita gordura boa. É maravilhoso, te sustenta por muito tempo. É muito bom. Você pode colocar também o azeite de oliva, que também é gordura boa. Você pode colocar ali também fibras, né? Verduras, legumes. E tudo isso, quando você escolhe, né, colocar esse tipo de refeição no lugar de um fast food, de uma pizza, sabe? Esse tipo de coisa, você consegue ficar muito mais tempo sem sentir fome e você consegue passar ali tranquilo, sem mal-estar, sem fraqueza, sem tontura, sem nada. Só que geralmente o que a gente faz? A gente quer comer pouquinho e a gente não escolhe bem esses alimentos e aí quando a gente tá no jejum, a gente sente fraqueza. Mas é porque a gente não tá nutrida. E isso é muito perigoso, porque daí sim você vai dar motivo para as pessoas que não conhecem o jejum intermitente falar que o jejum intermitente é perigoso, o jejum intermitente faz a pessoa passar mal. Na verdade, passa mal mesmo, se fizer errado. Então, você tem que comer carboidratos bons, por exemplo.
O arroz, ele não é vilão, ele é bom. Mas eu percebi, na minha experiência de vida, não sei se com você também acontece isso, mas na minha experiência de vida, sobre calorias, o arroz e a batata têm praticamente a mesma caloria. A batata tem menos pouca coisa. Só que, quando você consome a batata inglesa no lugar do arroz, quando a gente fala aqui de escolher o carboidrato do prato, eu fico muito mais sustentada quando eu como um purê de batata, por exemplo, do que quando eu como arroz. Tipo assim, eu me sustento ali naquele momento quando eu como arroz, só que eu fico com fome logo. Em seguida eu já tô com fome, tipo, passa pouco tempo eu já tô com fome. Quando eu como a batata, eu fico sustento por muito mais tempo. Então, essas boas escolhas você vai sentir, né? Você vai perceber quando você começar a observar o seu corpo, que quando você escolhe comer mais natural, mais limpo, mais verduras, tudo mais orgânico, você vai perceber que o seu corpo vai agradecer muito, porque você não vai sentir fome, nem fraqueza, nem tontura, entende? Então, fazer boas escolhas nesse momento da janela de alimentação, você consegue ter, assim, uma jornada, um processo muito mais leve, muito melhor, menos sofrido. Então, por exemplo, no almoço, né, eu tô falando aqui só de refeições principais, por exemplo, almoço e jantar, mas, por exemplo, no lanche, você pode fazer uma refeição super nutritiva se você escolher fazer uma panqueca de banana, por exemplo. A panqueca de banana, ela vai ovo, vai flocos de aveia finos, né, ou farinha de aveia, e vai uma banana amassada. Você mistura tudo isso, passa na frigideira e aí você joga uma canelinha por cima, coloca um pouquinho de mel se você quiser também, se você for muito formiguinha. E você tá comendo um lanchinho super proteico, muito saudável e que vai te sustentar por muito tempo. Então não tem por que a gente ficar inventando a roda. Ou às vezes você não quer comer uma coisinha mais doce, você quer comer sal, come o pão com ovo. 2 ovos, 3 ovos com um pão francês é uma refeição muito boa, você vai conseguir ficar sustentada por muito tempo com poucas calorias. É muito melhor do que você ficar inventando, comendo barrinha de cereal, que é uma bomba de caloria, entendeu? Então é mais sobre conhecer mesmo os alimentos e o seu próprio corpo. Outra coisa, outro erro que eu acho assim que por muito tempo eu errei fazendo isso, que é quando você consome muita cafeína, você acaba fazendo com que o seu organismo tenha ali picos, né, picos e quedas do nível de energia. Quando você consome muita cafeína, você coloca o seu corpo em pico e queda nos níveis de energia. E o que que isso significa? Você deixa ali tudo muito irregular e aí causa a tontura. Então, por muito tempo eu errei nessa coisa de ficar, ai, pode consumir café no jejum intermitente, então eu vou meter a cara no café. E aí, o que que acontece? Você fica tonta. Então, o excesso, tá? Pode beber café normalmente, mas o excesso da cafeína pode trazer a tontura, sim, porque você vai ficar desidratada se você estiver consumindo a cafeína em excesso. Então, a cafeína, quando ela é consumida demais, ela desidrata o corpo. E lembra que eu falei lá no primeiro erro, que é falta de beber água deixa desidratada. E desidratada dá fraqueza, da tontura. Então, é a mesma história com a cafeína. A cafeína causa a desidratação, que causa a tontura. Agora vamos falar sobre a questão do que você pode fazer além de escolher bem os alimentos e fazer boas refeições. Você pode se hidratar, tomar o seu café sem açúcar em jejum, tomar ele enquanto você está em jejum e na janela de alimentação tranquilamente, mas sem excessos, tá? E o sem excesso vale para tudo. Vale para alimentação, na sua janela de alimentação e vale para o café também, para você não se desidratar, né? Beber bastante água, fazer aquela estratégia da água que eu postei o vídeo aqui e você tem que assistir se você não bebe a quantidade de água necessária, você tem dificuldade de beber água, você precisa assistir esse vídeo, vou deixar no card aqui para você não perder, porque foi dessa forma que eu consegui começar a beber água certinho, tá? Então, me ajudou bastante, eu espero que te ajude também. E outra coisa que você tem que entender sobre essa questão de fazer o jejum intermitente certo é você começar a observar o seu corpo. Então, assim, se você tem facilidade de ficar sem comer à noite, faça isso. Escolha fazer os protocolos que começam ali. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu começo meu jejum intermitente às 18 horas, geralmente. O dia que eu tô mais corrida, igual ontem aconteceu, de eu ir pro mercado depois de buscar as meninas da escola. Então deu 6 horas, eu não tava em casa, então não teve jeito de eu começar o meu jejum às 18 horas. Então o que que eu fiz? Eu deixei para começar mais tarde. Então tem tudo isso, entendeu? Você precisa ser flexível em relação à rotina. Mas é legal você escolher ali o horário que você vai começar para você se organizar a sua rotina. Então, por exemplo, eu gosto de fazer o jejum intermitente ou começar 18 horas e aí eu vou até meio-dia, né? E aí eu quebro meu jejum almoçando.
ou eu faço às 20 horas. Então depende muito do dia. Então eu gosto de usar esse padrão para eu também não me perder, não ficar aquela coisa assim, a cada dia 1 hora. Não, eu gosto de ter duas opções ali e aí eu me apego nisso. E aí, às vezes, quando eu quero tomar um café da manhã, eu finalizo o jejum um pouco antes. Eu finalizo às 10 horas da manhã para dar pelo menos 16 horas de jejum. E aí eu tomo meu café da manhã com todo mundo aqui em casa. E se eu quero, se eu consigo estender mais, eu estendo até 1 hora, depende muito. Mas o importante é você ter um padrão ali de protocolo. Então, se você está começando agora, comece pelos protocolos mais iniciantes. Você pode começar pelo protocolo de 14 horas, pelo dia 16, e aí vai aumentando para 18 horas, para 20. Mas o legal é você sempre se desafiar um pouquinho. Se você vê que deu a hora de você finalizar o seu jejum e você ainda tá sem fome, continua, tenta ficar mais 1 horinha. Eu tenho certeza que você vai avançar bem rápido se você começa a fazer isso. Outra coisa que é legal você saber também, se você tá querendo emagrecer, você tá com pressa, você pode usar o jejum intermitente como seu aliado, usando o protocolo de 16 horas para frente. Se você quer manter, aí você pode fazer o jejum intermitente do protocolo de 12 horas, de 14 horas. Mas não pense que você vai fazer o protocolo de 14 horas e vai super secar em uma semana, porque não é assim, tá? Para você chegar ali na queima de gordura que o nosso próprio corpo faz, né? A partir de 16 horas, né? O protocolo de 16 horas, que você consegue realmente queimar a gordura mesmo. E aí você vai começar a perceber que você vai ter diferença aí de 1 quilo ou até mais, tá? De um dia pro outro. É muito louco. Tem gente que fala, não é gordura, é retenção. Ok, mas você tava com a retenção até ontem, né? Então o jejum vai tirar essa retenção. Primeiro sempre a retenção sai, aí depois começa a queimar a gordura. Então é assim, é o processo. Então não caia nessa conversinha de gente que fala, você tá perdendo, mas você vai ganhar tudo de novo. Não vai, porque você vai continuar fazendo. Você só vai ganhar tudo de novo se você começar a comer igual uma capivara raivosa. Aí sim, faça boas escolhas, entenda sobre os alimentos e o que eles vão trazer de benefício para você, quais os nutrientes que você está colocando dentro do seu corpo, isso é muito importante. Eu mesmo mostro várias e várias receitas e refeições que eu faço diariamente no nosso grupo do desafio de secar em 30 dias. Se você não participa desse grupo, você precisa participar, porque lá dentro as meninas estão cada vez mais motivadas, animadas, estão emagrecendo todos os dias, tem relatos de gente que está perdendo 5, 4, 3 quilos em poucos dias, menos de uma semana. Então, assim, tá sendo surreal a transformação que tanta gente tá tendo. Se você quer participar, é um grupo gratuito, você pode entrar ali, é realmente pra gente trocar experiências e uma motivar a outra. Vou deixar o link do grupo aqui abaixo desse vídeo, que aí você pode participar do nosso desafio também e estar ali nesse processo de uma forma leve e fazendo as coisas do jeito certo, né? Sem ficar fazendo assim, perdidona na vida, tá? Então, vou deixar o link aqui abaixo, é só clicar, você vai estar dentro do nosso grupo. E outra coisa também, me segue nas redes sociais, eu posto vídeo todos os dias para te ajudar nesse processo de emagrecimento. Então vou deixar o meu arroba aqui para você seguir e não perder nenhum vídeo, nenhum conteúdo, porque realmente, gente, eu tô passando por esse processo e tô documentando tudo. Então, o legal é que eu tô vivenciando tanta coisa e eu tô compartilhando tudo em todos os detalhes, o mais transparente possível, porque eu sei que nesse processo é muito difícil a gente lidar, né, aqui na internet, porque as pessoas elas mostram uma coisa que não é real. Elas mostram uma perfeição e uma facilidade que a gente sabe que não é assim. Quando você está acompanhando pessoas reais, você está acompanhando pessoas que realmente mostram todos os lados da moeda, você consegue se sentir acolhida. E é dessa forma que eu quero que você se sinta me acompanhando aqui, porque eu tô sendo transparente e sincera em todos os momentos. Então, lá dentro do grupo eu falo sobre tudo. O dia que eu tô com dificuldade, que eu tô sentindo que eu tô, meu Deus, eu tô, né, querendo, sei lá, parar com isso e tal, eu abro meu coração, eu sempre falo o que eu tô sentindo, o que eu tô passando, como que eu tô fazendo, as estratégias que eu tô me encontrando para eu conseguir continuar firme. E eu sempre compartilho tudo isso nas minhas redes sociais, lá nos meus stories, nos meus reels, lá no Instagram. E aqui também eu tô postando todo esse processo e lá no grupo diariamente, o tempo todo a gente fica trocando figurinha lá dentro. Então, se você quer acompanhar uma pessoa real, se inscreva nesse canal, curte esse vídeo, comenta aqui em qual momento que você tá agora, quantos quilos você quer perder, que eu tô curiosa para saber. Eu tenho te ajudado nessa jornada aqui e para você entender onde você pode estar errando, tá? Então, tenta fazer isso na quebra do jejum, evita o carboidrato e aí depois você me conta o que deu.
se mantém hidratada, diminui um pouco o café se você bebe muito, e aí você vai perceber como os resultados vão começar a aparecer, tá bom? Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora, curte esse vídeo se você gostou, se foi útil pra você, e comenta aqui que eu quero saber quantos quilos você quer perder e em qual momento você tá. Você tá começando o jejum intermitente agora? Você já faz algum tempo? Você errou em alguns momentos desses? Qual foi o seu erro principal? Eu quero saber. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!